Nesse momento, nós estamos pedindo a permissão, Senhor, para darmos por iniciado mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, especificamente com o tema Lívia no plano espiritual. Nesse momento, portanto, nós damos por iniciado o nosso estudo, rogando a todos que possam vibrar pelo sucesso do trabalho. Eu agradeço a presença do Antônio Correia de Bauru, do Clair de São Pedro do Sul, da Cleusa de Leiria, do Edson Nogueira, do Fábio Davidson de Santa Maria, do Ivani de Caldas, da Ludmila do Rio, Marilac, Marinalva, a Marta de Catão, Goiás, a Nádia de Gravataí, a Núzia, o Paulo, a Rita de Juiz de Fora, o Sindival, nosso amigo aqui de Minas também, a Solange de São Gonçalo, a Vanessa de Avaré. Sejam todos bem-vindos na sala conferência da Rede Amigo Espírita. E abraçamos também o nosso querido paulista amigo, grande José Aparecido. Valeu a força. Nós precisamos estar juntos porque os impedimentos, eles se avolumam para que a gente não consiga. Mas como ensina Emmanuel, Jesus sempre vence. O Evangelho sempre vai definir uma nova etapa de vida, cheia, rica de oportunidades. Querido amigo, o nosso coração, já na sintonia do trabalho, se projeta nas emoções que esse momento da obra há 2000 anos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, vai nos convidar nessa noite para um verdadeiro banquete. Hoje, nós estaremos dando continuidade àquela narrativa iniciada já há algumas semanas, que envolveu a desencarnação de Lívia. Desde o momento em que ela e Ana vão às catacumbas, assistem à pregação de João de Cleófas, aquele momento em que os cristãos são presos, vão ser levados para a festança de Nero, no Circo Máximo. Lembramos, nesse momento, daquele pedido feito por Lívia, que foi uma ordem, embora ela, como a Patrícia, aquela dama que tratava a sua serva como sempre uma irmã e uma amiga, mas no momento em que as duas estão presas, ela ordena que Ana troque a vestimenta com ela. Ela queria desencarnar com a roupa de uma pessoa simples. Seria uma maneira dela, nos seus últimos momentos, poder sentir um pouco do que Jesus propôs para ela desde a sua conversão ao cristianismo. Começar a se projetar até na indumentária como uma serva do Senhor. E recordamos que por conta disso a serva Ana foi liberta, porque os soldados romanos ficaram com medo deles se complicarem diante de uma pessoa da nobreza. Lívia veio desencarnar. Nós, durante 2 semanas, trabalhamos como que foi a repercussão da sua desencarnação. Trouxemos os textos nos quais Emmanuel apresenta a sua dor, o seu arrependimento
toda aquela circunstância vivida durante 25 anos distante da sua esposa dentro do lar. Porque ele se permitiu se enovelar nas teias das trevas. Ele encontra então uma situação de, sendo homenageado como senador, como homem público que prestara tantos serviços para o império, no dia da sua homenagem, cristãos são levados ao circo. E dentre eles, a sua amada, a sua alma querida. Foram semanas aqui que nós ficamos profundamente tocados com uma história. E depois do funeral, a descrição de Emmanuel referente ao diálogo que o senador Lentulus teve com a própria serva Ana, ele se permitiu ouvi-la, coisa que, na sua condição de um senador da República, do Império, conversar com uma serva não era comum, e ele já começa a sua mudança, vai escutar as narrativas de Ana, falando da sua querida esposa, que ele durante tanto tempo ficara distante. E ela vai apresentar para ele a faceta de uma alma que se sublimou na verdade, que se entregou para a espiritualidade em Jesus de uma forma significativa. E apresentou para ela, ou melhor, para ele, a honestidade, a fidelidade, o compromisso que ela tinha com a família, com a filha que ele efetivamente arrancou do próprio seio da mãe. Ela se dedicou de alguma sorte a cuidar do lar que ela se comprometera, no silêncio, no respeito às escolhas do seu querido marido. E nós, aqui durante tantas semanas, vimos trabalhando aspectos do livro, e é muito importante que a gente lembre também que ela reencarnou para ajudá-lo. Ela que vinha acompanhando ele durante tantas existências, como na última, quando ele também fora senador, porém numa condição muito mais complicada do que aquela encarnação, quando ele fora o bisavô paterno, Públio Lentulus Sura, comportamento complicado, corrupto, envolvido nas concupiscências da época, era a República. Agora, nessa existência, Lentulus Cornélios ou Cornélios Lentulus, sim, império. Mas na época, quando vivera Sura, no período de grandes complicações em Roma, na época da Revolução de Sérgio Lúcio Catilini, quando ele, Sura, Cornélio Setego e tantos outros se enovelaram para dar um golpe no próprio Senado e assumir Catilina, se tornar inclusive um ditador. Aquela época que vivera o Caesar, o grande rei de Roma, Júlio César, a época que eles tiveram um adversário com uma envergadura extraordinária, que fora o nosso companheiro Marco Túlio Cícero. Nós vamos relembrando esses aspectos para contextualizar
um pouco da trajetória de Emmanuel nesse período. Ao lado de generais como Pompeu, mais um pouco à frente Lépito, o próprio Marco Antônio, grande amigo de Júlio César, época que, diga-se de passagem, Marco Antônio é enteado dele, Sura. Marco Antônio foi criado de alguma forma por Emmanuel, né? E Marco Antônio, inclusive, por informações mediúnicas, reencarna novamente como filho dele, porém na condição de Marcus Lentulus, e viveu toda uma situação complicada. Então tudo isso foi passando na mente, na história destes corações, e Lívia reencarna para ajudar. E ela então desencarna no circo, dando seu testemunho de amor a Jesus. Desculpem as notas introdutórias, mas foram necessárias até para que houvesse um ajuste entre os participantes do chat, as nossas condições técnicas que não foram favoráveis hoje, para que a gente possa iniciar. E eu vou pedir permissão para vocês. Eu estou apenas iniciando reflexões em torno das alvoradas do reino do Senhor. Eu gostaria de interromper perguntando aos companheiros se o som e a imagem estão chegando bem para vocês. Podemos continuar? Querida Carla Fabres, do Rio Grande, como que está chegando aí? O Gil, o Antônio Correia, estou vendo que temos carinhas novas aí, né? Ok, então vamos continuar. O som não está perfeito, porque eu estou trabalhando com um áudio aberto, né? Mas vamos que vamos. Continuando. Emmanuel vai definir o momento da desencarnação de Lívia, porque ela, desencarnando no circo máximo, junto com centenas de cristãos, Emmanuel diz que aquela dolorosa e comovedora cena do sacrifício dos mártires cristãos na arena do circo, dentre eles os mártires, a entidade Lívia, foi numa circunstância em que nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza. Nunca. Porque ali era o martírio dos primeiros apóstolos do cristianismo, exterminados pela impiedade humana, nos tempos áureos e gloriosos da consoladora doutrina do Nazareno. Observemos bem. Enquanto estava havendo uma tragédia, o mundo espiritual nunca se apresentou de uma forma tão exuberante na história da Terra quanto naquele momento. Observemos como que nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não temos o alcance devido ao que acontece no mundo espiritual, a vontade do Eterno. Tempestade para os homens pode ser uma festa nos céus. Aí a gente pode, amigos, nesse momento,
trazer de novo o ensinamento de Jesus quando diz: bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem. A gente precisamos de refletir quanto ao valor do testemunho. Atendi um coração esta semana, em lágrimas me disse: eu sei que a minha dor é em função do meu passado. Muitas coisas devo ter feito, mas será que Jesus não pode tirar essa dor do meu caminho? Está muito doída. Confesso, meu coração se sensibilizou profundamente. Mas graças a Deus, Jesus nos inspirou para que aquele momento passasse de alguma sorte e nós encontramos refúgio num lugar espiritual que pudesse nos inspirar a voltar e dizer: não, Jesus não pode tirar, porque se Ele tirar, nós podemos perder o rumo. A dor para nós, por mais que não entendamos, como a Carla está dizendo, ela é o motivo para o aprendizado. Desagradável agora, amanhã será observado por nós como uma situação pueril, infantil, e que nós, se Deus quiser, vamos pensar assim, né? Vencemos e já estamos nos preparando para outras frentes de trabalho. Nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza. Nunca. Naquele dia, quando as feras famintas estraçalhavam os indefesos adeptos das ideias novas, toda uma legião de espíritos, sábios e benevolentes, sob a égide do Divino Mestre, lhes rodeava os corações dilacerados no martírio, saturando-os de força, resignação e coragem para o supremo testemunho de sua fé. Carla, você que hoje está inspirada, me ajude nesse momento. Emmanuel está nos dizendo, ele está enaltecendo a presença dos benfeitores na nossa vida, rodeando-nos como rodearam os cristãos no circo, corações dilacerados pelo martírio que vamos vivenciando nesse momento da sua vida, amigo. Nós sabemos que está difícil, está complexo para todos. Antônio, você que está aí o primeiro da fila no chat, você depois conta para nós de qual cidade você é. Antônio, o seu nome é bendito, me faz lembrar de tantos cristãos de nome Antônio. Tivemos um bispo no Pará de nome Antônio Macedo da Costa. Foi uma mente brilhante, um dos homens mais inteligentes do século XIX, na afirmativa de Bezerra de Menezes. Ele foi, inclusive, teve convivência com muitos mestres das letras. Antônio,
a sua dificuldade, como a do Fábio, como do Ivani, como da Lília lá do Distrito Federal. Esse martírio que todos nós estamos passando por ele, ao mesmo tempo nós estamos sendo saturados de força. Nós estamos recebendo uma dose de resignação. Nós estamos, queridos amigos, sendo abraçados pela coragem daqueles que nos amam para que tenhamos esperança, fé, dignidade neste supremo testemunho de fé. Nós, como cristãos, estamos sendo testados, queridos amigos. Estamos sendo testados, não é na condição de religiosos, não. Não. Nós estamos sendo testados, é na condição de filhos, de pais, de maridos, cônjuges, no seu trabalho, no diagnóstico que tu está enfrentando, no carro que vive estragando, só para brincar com o amigo que está aí, num computador que na hora que vai fazer estudo, meu amigo, é um Deus nos acuda, não é isso, Claudinha? É o testemunho da irmã que está passando por prova. Esse testemunho é para a nossa vitória. Por isso que não pode ser retirado. Como esse coração suplicou na minha frente. O Fábio está dizendo, a mensagem do Evangelho é a da alegria. É da alegria. Por isso é que Emmanuel no livro... Fábio, eu tenho que te atender. Espera aí. Emmanuel, no livro Roteiro, tem para mim que é Roteiro. Depois você pesquisa aí e você me corrige. No livro Roteiro, Emmanuel define que Jesus é o campeão da alegria. Campeão da alegria. Porque ele vai falar para nós, é ele que tem autoridade para falar do jardim ensolarado do terceiro dia. É ele que vai falar para nós da ressurreição. Mas para atingirmos a plenitude da iluminação interior, meu amigo, nós precisamos de nos conscientizar quanto a este testemunho, porque sem ele você não chega no jardim. Sem o testemunho a gente fica no Monte da Caveira, que foi aonde Jesus foi crucificado. Podemos ficar lá crucificados como discípulos indiferentes ou rebeldes. Eu não vou tratá-los como a história tratou. Vou falar da ovelha que se desgarrou. Aquele que disse, não acredito. Uai. E o sarcasmo. Enquanto o outro, vacilante, mas com sensibilidade, disse, o Senhor é um homem justo. Eu acredito no Senhor. Eu acredito no seu reino. Eu suplico, quando entrardes, leve-me contigo. Jesus disse, bem-aventurado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Emmanuel depois nos explicou numa bela lição de que Jesus não disse que ele permaneceria no paraíso, ele estaria. Naquele momento que a conexão que se fez com Jesus, ele já esteve no paraíso. Mas depois ele não tem fôlego, ele não tem autoridade, ele tem que voltar. Ele tem que descer. Ele tem que efetivamente caminhar pelas sendas que vão depois autorizá-lo a permanecer.
Não sei se deu lá. São pontos que eu gostaria de dividir com a Rosana de Nova Iguaçu, com a Rosimere de Presidente Juscelino, com a Rosângela Felício. Não acredito que a minha amiga está aqui hoje. Rosângela, é a Rosângela nossa? É ela mesmo, me chamou de mineirinha, é ela mesmo, minha grande amiga, saudade de você. Fica firme aí no seu testemunho, mas nós te esperamos de volta, viu? Não esquece da gente não. A Silvia, o Simplício, grande Simplício, o pessoal aí do Paraná. Vou aproveitar para fazer uma propaganda. Sexta-feira eu estou aí em Jaraguá do Sul e sábado e domingo estou em Curitiba. Estaremos aí falando sobre o Evangelho, viu, queridos? Testemunho da fé de Lívia. Sobre as nefastas paixões desencadeadas naquela assistência ignorante e impiedosa, desdobravam os poderes do céu. O manto infinito de sua misericórdia, e além daquele vozerio sinistro e ensurdecedor, havia vozes que abençoavam, proporcionando aos mártires do Senhor uma fonte de suaves e ditosas consolações. Meus amigos, quanto mais a gente lê Emmanuel, como falava meu saudoso amigo Arnaldo Rocha, quanto mais a gente estuda Emmanuel, mais a gente fica apaixonado com ele. Ele está nos contando aqui, ele está apresentando para nós 2 painéis. Nesse parágrafo, ele está falando sobre, por cima, as nefastas paixões desencadeadas naquela assistência ignorante e impiedosa, desdobravam os poderes do céu. O manto infinito de sua misericórdia. O céu é misericordioso. A terra é quem? A terra que é inclemente. Ele está falando do céu e eu vou falar da terra, com todo respeito. Jesus, misericórdia. Intelectuais, justiças. Quando primitivos, egoístas. São pontos, são símbolos para que a gente possa aprender que por mais que houvesse gritaria, ensandecimento, loucura, ultimamente tem a produção de filmes, refeito muitos filmes, reeditado muitos filmes, com novas configurações, novos artistas, com detalhes, com a desenvoltura tecnológica, e a gente tem acompanhado alguns. E quanto mais o tempo passa, mais as escavações arqueológicas vão apresentando detalhes daquelas culturas. Como o homem era e de alguma forma ainda continuamos bárbaros, requintes de selvageria no circo máximo, requintes de selvageria em todos os sentidos, não é só na violência. O que acontecia nas arquibancadas, no submundo. A população vibrava com sangue, com as feras, com os gladiadores, com a violência. E agora, a morte dos cristãos.
Mas sobre esse painel, no invisível celestial, desdobravam-se os poderes do céu. O que Emmanuel quer dizer com isso? Será que eu posso aqui com vocês imaginar que cada um daquelas centenas de cristãos estavam debaixo de uma proteção extraordinária, com técnicos, com psicólogos, com médicos, falando em nível mais materializado para a gente entender, mas envolvidos numa brandura, numa candura, protegidos por uma bondade excelsa. E aí eu poderia, para ficar mais respeitosamente vinculado aos planos do Senhor, definir que todos estavam abraçados por Ele em espírito. Queiram analisar como julgue ser melhor, mas todos estavam sendo fortalecidos e tudo parecia uma tragédia. Desculpem-me, acredito que tem alguém que está dizendo assim: acelera, Carlos Alberto, vamos mais, você está ainda no 4º parágrafo, tem muita água na fonte para beber. Mas eu sinto no meu coração a responsabilidade de simbolicamente abraçar você, Fábio. Você que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de abraçar a Rosângela, a Vanessa, o Ivani, amigos que estamos aqui há tanto tempo. Eu gostaria de abraçá-los. Eu gostaria de olhar nos seus olhos nesse momento e dizer para você: olha que irreverente que eu sou. Eu sou um carteiro. Ah, por sinal, estou até de amarelinho hoje. Eu sou um carteiro. Eu sou um mensageiro. Nada mais do que isso. Eu vim aqui na sua casa, nesse dia, nesse momento, para dizer para você: você não está enxergando, a não ser a tragédia, o abandono, a estupidez, a rebeldia, a drogadição, a violência. Você não está enxergando além da perfídia. Você não está vendo além da traição, do descompasso, do destempero, da escassez. Você não está vendo além da injeção, do soro, do medicamento. Você não está vendo além da doença. Abra a sua visão. Cássia, você que está conosco aí. Rita, vou estar aí perto de você, hein, Rita? Em março eu vou lá em Bicas. Silvia eu não conhecia. Eu gostaria de dizer para você que você não está vendo além do problema. Abra a sua visão. Abra. Existe um benfeitor sentado do seu lado. Existem espíritos que vieram de distâncias, se eu posso assim dizer, incomensuráveis. Eles estão sentados do seu lado, talvez passando a mão no seu joelho, como faziam, tocando no seu ombro,
puxando a sua cabeça para deitar no colo, passando a mão no seu cabelo e dizendo: ah, meu filho, meu filho, meu filho. Ah, meu amigo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E depois eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, podeis estar comigo também. É agora. Entardecia já, quando tombavam as últimas vítimas ao choque brutal dos leões furiosos e implacáveis. Abrindo os olhos entre os braços carinhosos do seu velho e generoso amigo, lembram quem é? Simeão da Samaria, o tio de Ana, aquele cristão que deu a vida por elas. Lívia compreendera imediatamente a consumação do angustioso transe. Ela entendeu. Ela desencarnara. Simeão tinha nos lábios um sorriso divino e lhe acariciava os cabelos paternalmente, com meiguice e doçura. Estranha emoção vibrava, porém, na alma liberta da esposa do senador, que se viu presa de lágrimas dolorosas. Ao seu lado notou, com penosa surpresa, os despojos sangrentos do corpo dilacerado e entendeu, embora o seu espanto, o doce mistério da ressurreição espiritual, de que falava Jesus nas suas lições divinas. Desejou falar, de modo a traduzir os seus pensamentos mais íntimos. E, todavia, tinha o coração repleto de emoções indefiníveis e angustiosas. Aos poucos, notou que da arena ensanguentada se erguiam entidades, qual a sua própria, ensaiando passos vacilantes, amparadas, porém, por criaturas etéreas, aureoladas de graça incomparável, como jamais contemplara em qualquer circunstância da vida. Aos seus olhos, desapareceu o cenário colorido e tumultuoso do circo da ignomia. E aos ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos. Notou que do firmamento constelado fluía uma luz misericordiosa e compassiva, afigurando-se-lhe que nova claridade, desconhecida na terra,
se acendera maravilhosamente dentro da noite. Imensa multidão de seres que lhe pareciam alados cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas. Deslumbrada, viu então que entre a terra e o céu se formava um radioso caminho. Imagine a cena. Através de uma esteira de luz intraduzível, que não chegara a ofuscar o brilho caricioso e terno das estrelas que bordavam, cintilante, o azul macio do firmamento, observou novas legiões espirituais que desciam celeremente das maravilhosas regiões do infinito. Novas legiões desciam, novos espíritos, além daqueles que estavam ali sustentando, amparando, aquelas almas que se despertavam para a realidade soberana, imponderável, inquestionável, que é a realidade espiritual, insofismável, pena que é esquecida, porque incompreendida, conquanto distante. Por isso, sofrimento, penúria, escassez, doença, loucura. Esse é o preço de voltar as nossas percepções, os nossos interesses para a Roma imperial corrupta. O reino dos céus é a proposta que liberta. Maravilhosas regiões do infinito. Empolgados com as sonoridades delicadas daquele ambiente indescritível, os ouvidos de Lívia escutaram então sublimes melodias do plano invisível, como se, de envolta com liras e flautas, harpas e alaúdes, cantassem no alto as divinas toutinegras do paraíso, projetando as alegrias siderais nas paisagens escuras e tristes da terra. Seu espírito, continua narrando Emmanuel, como que impulsado por energia misteriosa, conseguiu então manifestar as emoções mais íntimas e mais queridas, abraçando-se ao velho e generoso amigo da Samaria, pôde murmurar, banhada em lágrimas: Simeão, meu benfeitor e mestre, roga comigo a Jesus para que essa hora me seja menos dolorosa. Me ajude, Simeão. Me ajude, Jesus, para que o meu calvário seja menos dorido. Sim, minha filha,
Sim, minha filha, respondeu o venerável apóstolo, aconchegando-a ao coração, como se o fizesse a uma criança. O Senhor, na sua infinita misericórdia, reserva o seu carinho a quantos lhe recorrem a magnanimidade, com a fé ardente e sincera do coração. Acalma teu espírito, porque estás agora a caminho do reino do Senhor, destinado aos corações que muito amaram. Fechou. O reino dos céus é reservado para os corações que muito amaram. Marcilene de Coronel Fabriciano, seja bem-vinda, minha amiga. Parece que ela está em dificuldade ali no chat. Quem? Cláudio, Zé. O Arnaldo já chegou aí também. Grande Arnaldo. Socorre a Marcilene aí, porque ela talvez não está conseguindo se manifestar. O reino dos céus é para aqueles que muito amaram. Naquele instante, porém, uma força incompreensível parecia impelir para as alturas quantos ali conservavam-se a pesada indumentária da terra. Uma força magnética, uma força incompreensível, como que atraía aquelas almas, de sorte que elas se deslindassem ainda das alimárias que de alguma forma ainda nos vinculam. No caso destas almas, já em franca ascendência, era de fato, melhor dizendo, Lívia sentiu que o terreno lhe faltava, que todo o seu ser volitava em pleno espaço, experimentando estranhas sensações, embora fortemente amparada pelos braços generosos do venerando amigo. Era de fato uma radiosa caravana de entidades puríssimas, que se elevava em conjunto, através daquele cintilante caminho traçado de luz, em pleno éter. Em pleno éter. Que descrição de Emmanuel! A gente perde o fôlego, da vontade de não continuar, para poder conversar, dialogar com vocês. Mas eu confesso que a leitura ela é empolgante. Ela nos envolve de sorte que a gente fica naquela condição, se eu posso assim dizer, de querer mergulhar para sempre nesse mar de bênçãos. Experimentando singulares sensações de leveza, a esposa do senador sentiu-se mergulhada num oceano de vibrações suavíssimas. Só que ele não tem merecimento. Aí tem que voltar mesmo. Todos os companheiros lhe sorriam, mensageiros divinos. Ela identificava um a um quantos lhe haviam sido irmãos no cárcere, no martírio e na morte infamante. Em dado instante, todavia, como se a memória fosse chamada a todos os pormenores da realidade ambiente, lembrou-se de Ana
sua querida e devotada amiga, sentindo-lhe a falta naquela jornada de glorificação em Jesus Cristo. Antes da continuação, vamos dar uma interrompida. Todos que houveram desencarnados naquela condição, diz Emmanuel, todos os companheiros estavam ali naquela ambiência espiritual, todos, e ela foi reconhecendo um por um. O que Emmanuel está dizendo para nós? Vamos buscar Kardec. Se houver um desencarne coletivo aqui na sala agora, não se assusta. Nesse momento nós somos 26 dentro da sala. Já teve um número maior. Nós somos 26, viu, Ludmila? Faz de conta que caiu uma bomba no Planalto Central. E tá, estamos todos aí na rampa, na rampa lá de um daqueles ministérios lá. Desencarna todo mundo. Eu pergunto a vocês, significa que todos nós que somos 26 que estamos na sala, estaremos no mesmo ambiente espiritual? A Cleusa lá de Portugal falou que ela está fora, porque ela está em Portugal. Minha amiga, eu estou falando de todo mundo que está na sala. Eu citei a nossa companheira Lília porque ela está no centro. Ela está ali na meiuca da bomba que vai explodir. Mas a bomba que vai explodir lá na meiuca vai repercutir até na Austrália. E você está no meio do caminho, então você vai sofrer muito mais do que o povo que está na Austrália. Só para brincar com você. Significa que todos nós estaremos no mesmo ambiente espiritual, Clair? Se nós todos, 26 que estamos aqui agora, a Nádia, a Marta, olha, não se preocupe, vocês não vão desencarnar, é apenas uma brincadeira. Porque senão daqui a pouco até o número de 26 vai cair para 3. Todo mundo vai embora, não quer ver a explosão da sala estudando espiritismo. Todos nós vamos estar no mesmo ambiente espiritual, Lília? A Marilac diz que acha que sim. Ninguém vai falar que não? Clair está falando que não. Olha, o Simplício, a Rosana está dizendo que com certeza que não. Por que nós não estaremos no mesmo ambiente espiritual? Doutrinariamente falando. Vamos buscar Kardec, vamos buscar André Luiz, Emmanuel, vamos lá. Cada um de nós ocupamos uma posição espiritual, não ocupamos? Cada um de nós temos assuntos complexos para resolver. Então, porque nós desencarnamos juntos na mesma situação, não significa que estaremos no mesmo ambiente espiritual. Ou seja, faz de conta que vamos todo mundo para aquela mesma salinha. Não. Porque cada um de nós apresenta uma demanda. Cada um de nós podemos desencarnar sofrendo, felizes, amargurados. Eu pergunto a você está preparado para desencarnar? Marta Santos, lá de Goiás. Marta, você está preparada para desencarnar? Marta, responde aí para nós. A Nádia, vou pegar a Nádia. Nádia, você está preparada para desencarnar? Cleusa, e você? Você está, Clair? Posso te convidar então? Vou mandar um e-mail agora para as hostes superiores. Olha, defina a desencarnação dele. Você topa, Clair? Você está preparado para deixar o seu computador? O seu cachorrinho? Seus livros? Né? Você está preparado para deixar a sua casa? Você está preparado para deixar o maridão? Hein? E a esposa? Você dá conta de ficar sem ela? Hein? E os filhos? O Clair está firme, que ele está pronto. Pois é, né? O maridão, eu não estou conseguindo ler. O maridão não tem, cada um aí está dando um toque. Gente, no fundo,
Se o médico falar para você que você tem 6 meses de vida amanhã, será que nós estamos prontos para receber a notícia? Nós estamos brincando só para quebrar um pouco o clima, porque o assunto ele é tão bonito, mas quando fala da nossa partida, da nossa história, o assunto toma outro rumo. O assunto toma outro rumo. Aqui esse grupo desencarnou e foi para uma ambiência, para a mesma ambiência, porque todos estavam participando de um momento único da história, universal, do nosso planeta, né? Modo de dizer. Aquele momento eram os primeiros cristãos que estavam sendo levados para o circo. Então vamos imaginar como esses espíritos foram sendo preparados. E mesmo que naquele grupo houvessem os mais evoluídos, os que ainda estavam numa condição de retaguarda, o estarem no mesmo contexto significou para todos eles uma marca, vou dizer assim simbolicamente, foi marcado na testa. Marca registrada, cristal. É para não esquecer nunca mais. Então, é muito interessante. Antes disso, deixa eu pegar só um comentário aqui do Armindo Gil, está dizendo assim: eu me recordo que nas esferas superiores eu escutei, vai, que o caminho está preparado para que possas levar a efeito a medida de tua criação. Eu não entendi, Armindo, o que você quis dizer. Depois você explica para mim, por gentileza. Então, isso para nós é muito importante. Agora, de quem ela foi se lembrar? Ana. Coração do seu coração ali naquele contexto cristão. E bastou ela recordar para que Simeão pegasse a onda mental e esclarecesse com proverbial bondade: filha, mais tarde poderás saber tudo. Na tua saudade, porém, inclina-te sempre aos desígnios divinos, inspirados em toda sabedoria e misericórdia. Não te impressiones com a ausência de Ana nesse banquete de alegrias celestiais, porque aprouve a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina de bênçãos entre as sombras do degredo terrestre. Do degredo terrestre. Queridos companheiros, aqui nós podemos tirar alguns conceitos que podem ser aplicados no nosso aprendizado. Primeiro, a expressão natural de um coração que ama. Buscar a sintonia que de alguma forma sente que foi interrompida. Então, despertar no mundo espiritual tem muito disso. O pai que lembra do filho, da família, a mãe que vai lembrar de todo o contexto, é natural. Por isso é que a gente costuma dizer que nós não estamos preparados. Porque o se encontrar ou encontrar-se no mundo espiritual, o primeiro movimento é buscar a base de sustentação que o indivíduo promoveu durante a própria vida. Então sua mente fica dentro de um contexto de fixação. Então, por exemplo, se eu retirar você da sua casa e levar para você aqui, lá para o centro da sua cidade,
Você vai perambular por ali, mas de alguma forma você vai sentir necessidade de voltar para o seu núcleo. Por quê? Sua mente está fixada. Você criou hábitos, condicionamentos. Então é natural querer voltar para casa. Imaginem o desencarnado. O primeiro momento do despertar consciente, ou o despertar, né, consciente aí pode ser redundante ou pode trazer um outro sentido. Mas o primeiro movimento do despertar é de lembrar do painel último. É de associar com aqueles corações. E aqui, que é natural, por mais elevada que seja o espírito Lívia, ela foi se recordando. Quem estava do lado dela no momento da desencarnação foi Ana. As duas foram num movimento de extremo amor ao Cristo. Elas se entregaram. Mas aí vem um segundo movimento, que até diga-se de passagem, essa procura, ela é apresentada aqui como um movimento da saudade. Simeão vai dizer: inclina-te sempre aos desígnios divinos. Eu vou repetir isso até muitas vezes. Como a gente fica admirado em ler Emmanuel. Porque ele diz assim: inclina-te aos desígnios divinos. Não. A frase está sendo dita por uma entidade nobre, por um educador, por um cristão que, pela própria história, a gente percebe que é um espírito já extremamente vinculado e maduro às causas superiores. Então ele coloca esta frase, ele registra essa frase para que a gente possa prestar atenção no caráter, na expressão que vem do alto, que tem que ser encaixada nas nossas necessidades de agora, porque senão fica só na cultura informativa aqui. Inclina-te sempre aos desígnios divinos. Inclina-te sempre, não é de vez em quando. Não é agora, segunda-feira, que inclina-te sempre aos desígnios superiores. É o que está simbolizado na frase de Maria Santíssima diante de Gabriel. Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, que é a verdade. Nós estamos nos inclinando aos desígnios que estão batendo a nossa porta? Esta é a pergunta. Porque os desígnios divinos se manifestam em sabedoria e misericórdia. Desígnio divino é para o bem, é para a evolução, é para a promoção da humanidade. Não te impressiones com a ausência de Ana nesse banquete de alegrias celestiais, porque ela ainda terá que permanecer no degredo terrestre. Então aqui para nós é degredo. Degredo. Para nós é uma oportunidade de aprendizado. Mas se é degredo, significa que nós estamos numa outra situação para o nosso crescimento, mas que é transitória. Então nós poderíamos até dizer que a nossa casa não é aqui. Nós não estamos sendo degradados? Qual que é a nossa casa, Arnaldo? O Antônio Corrêa está escrito degredo, exílio, não é isso? Então nós estamos exilados. Nós estamos
vivendo um processo por necessidades pessoais. Agora, se estamos vivendo o degredo, significa que um dia nós vamos retornar para o lugar de origem. Você acha que você começou a sua evolução espiritual aqui no planeta Terra? Você está enganado, amigo. Historicamente, se eu vou trabalhar apenas com a idade de uma civilização conhecida, o que é 5? Eu vou aumentar, tá? Eu vou aumentar bem. Porque o registro, né, das escavações, etc., a gente pode estar trabalhando com 30 mil anos. Mas vamos colocar 100 mil anos. O que é 100 mil anos? Na sua história como espírito consciente que já está se candidatando a seguir Jesus. 100 mil anos é absolutamente nada. Então, a nossa história não começou aqui. Ou vocês acham que os exilados de Capela foi só um grupo de privilegiados? Ou privilegiados, né? No sentido, entre aspas, né? Foram só eles. Que existe um processo de intercâmbio interplanetário, se eu posso assim dizer. Nós poderíamos até dizer que tem espíritos que estão começando a reencarnar na Terra agora. Qual é o problema? Do mesmo jeito que a gente dá um peso para dizer o seguinte, que existem espíritos que estão, partindo. Não reencarnarão mais na Terra. Tanto espíritos que estão renitentes, espíritos rebeldes, espíritos que alimentam a depravação, não reencarnarão mais na Terra. Como existem espíritos que já ascenderam uma iluminação, que estão numa viagem muito interessante para viver em outros planetas mais evoluídos. Agora, o complicado é quando a gente escuta por aí, né, os místicos. Já escutei isso várias vezes. O companheiro dizendo assim, essa é a minha última encarnação na Terra. Aí eu falei assim, a cigana me falou. Aí eu penso, nossa, eu fico pensando quanto que ela tomou de dinheiro. Que enganar, ela enganou. Ou então aquele que fala assim, não, já estou purificado, não reencarno aqui mais. Este que fala que não vai reencarnar aqui mais, você pode saber que ainda vai lamber muito sabão. Não tenha dúvida. A coisa não funciona dessa forma, né? Isso é um total desconhecimento. A gente vê perfeitamente espíritos que estão aqui até para desenvolver aspectos de socialização, que não necessariamente vão permanecer aqui durante muito tempo. Ou outros que estão nesse processo para efetivamente se fixarem caracteres aqui durante muito tempo, estão chegando agora. Enquanto outros, né, só para explicar um pouquinho essa questão da socialização, enquanto outros estão com dificuldade na socialização há muito tempo, há muitos séculos, né? Para não dizer até mais tempo, porque ampliando a questão dos séculos. Então, com isso, vamos voltar aqui nessa reflexão para que a gente possa concluir o nosso trabalho da noite. Lívia, quando ouve essa expressão do degredo terrestre, ela resignou-se, silenciosa. Resignou-se silenciosa. Resignação. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. É o consentimento do coração. Enquanto a obediência é o consentimento da razão. No Espiritismo. É com o coração muito feliz por termos conseguido realizar o trabalho de hoje, embora tenhamos tantas dificuldades aí no início. Nós estamos passando por um processo muito interessante de investimento, de qualificação do trabalho, e isso tudo nos traz
também os obstáculos que surgem toda vez que está para nascer uma estrela. E nós gostaríamos de dizer que toda a organização, a partir da coordenação do nosso querido amigo José Aparecido, estamos nos empenhando verdadeiramente para poder oferecer sempre um trabalho um pouco mais qualificado em termos da tecnologia, em termos dos recursos, embora também admitindo todas as nossas limitações quanto pessoas humanas e também no que remonta ao trato com a doutrina espírita. A gente tenta fazer o melhor. Ficamos um pouco felizes quando o Emmanuel diz que quem faz o que pode, faz tudo. Nós estamos tentando realmente fazer o que a gente pode. Eu gostaria de aproveitar e abraçar o meu querido amigo Zé Aparecido, que é um batalhador, eu costumo brincar com ele dizendo que ele é um bandeirante nessa área da divulgação. Fica praticamente quase a vida toda dele dedicada à Rede Amigo Espírita. A gente muitas vezes recebe críticas e eu vejo que é natural que isso aconteça, porque somos mais de 33 mil inscritos nesse processo, sendo que mais de 100 mil curtidas já aconteceram no Facebook. Então vocês imaginem quantas demandas que surgem a cada minuto na Rede Amigo Espírita. E vocês não têm noção do tamanho da responsabilidade que o Zé Aparecido assumiu com Ismael e que de alguma forma todos aqueles que se aproximam querendo ajudar, e eu na condição de serviçal também tenho procurado fazê-lo, a gente faz com espírito de total desprendimento, de total desinteresse, para oferecer para você, amigo espírita, momentos de, vamos dizer assim, de consolo, mas também de esperança, de alegria, de vontade de viver, de abraçar os nossos testemunhos, porque se a gente fugir do testemunho da fé, não tenhamos dúvida que nós vamos assumir uma responsabilidade seríssima. Nós vamos nos tornar pessoas doentes, recalcadas, arrependidas. Então, o projeto da Rede Amigo Espírita no divulgar, no instruir, no unificar, é um projeto que está em plena consonância com as propostas do Conselho Federativo Nacional. E a todas as lideranças espíritas, de todas as federativas estaduais, dos órgãos regionais, nós gostaríamos de endereçar um grande abraço, uma respeitosa, mas ao mesmo tempo estimulante vibração, para que todos possamos realmente continuar divulgando essa doutrina maravilhosa que foi codificada pelo precursor dos novos tempos. E nos referindo então às federativas, eu gostaria de convidar a todos vocês para nos acompanhar na oração final, que interrompe o trabalho da noite, rogando a Jesus que possamos voltar na próxima terça-feira, pontualmente às 20 horas, para dar continuidade a esse processo maravilhoso da Lívia chegando no plano espiritual. E eu gostaria de que a nossa prece fosse endereçada para todos os líderes, para todos os dirigentes do movimento espírita brasileiro e também dos outros países. Em especial ao presidente, a todos os membros da Federação Espírita Brasileira. O presidente, o nosso querido César Perry. Jesus amado, mestre de nossos corações,
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de matricular na escola dos teus ensinamentos. Que o Evangelho Redentor possa ser vivenciado por todos nós. Que possamos, como cristãos, lembrarmos que tu ofertastes a própria vida para nos mostrar o caminho das estrelas. E para isso, apagou-se, renunciou, sacrificou por amor de todos nós. Que possamos, Senhor Jesus, agradecer, realizando o que tu nos propõe. Que possamos, Senhor, sair pela vida amando e pacificando os corações, para que a tua paz possa ganhar cada vez mais força em todos os corações e ela se estabeleça em definitivo, proporcionando um mundo transformado, um mundo mais justo, um mundo de mais fraternidade. Rogamos, Senhor Jesus, que as nossas preces de todos que se reúnem nesse momento possam ser endereçadas a toda a diretoria da Federação Espírita Brasileira, a todos os representantes do Conselho Federativo Nacional, para que a família espírita possa se fortalecer, se unir, pois as nossas responsabilidades são imensas. Quando ouvimos de Allan Kardec que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o Espiritismo será a alma de todas as religiões. E se estamos, nesse momento, tendo a oportunidade de trabalhar por uma causa tão extraordinária, que possamos entender a nossa insignificância, a nossa pequenez, a nossa miserabilidade diante daquele que é a luz do mundo, mas que nos convoca a brilhar também a nossa pequena luz, pois a luz dele se agigantará cada vez mais quando todos nós aprendermos a amar uns aos outros como ele nos tem amado. E assim, Jesus querido, nós te pedimos autorização para interrompermos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Agradecemos a Emmanuel, a toda a equipe que trabalha sobre a sua coordenação, por estar também inspirando a todos nós nesse movimento chamado amor. Assim, Jesus, despedimos de todos da rede com a saudação daqueles que são os amigos para sempre. Ave, ave, ave Cristo. Nós te saudamos. Glorifica-nos com a tua bondade.
Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Valeu.